Boa tarde. Minha palestra vai ser manipulando o tráfego no BGP. Vou dizer algumas técnicas que vocês podem utilizar quando você tem mais de um link BGP, né, 2 links ou mais, para você poder fazer essa manipulação tanto de download quanto de upload. Bem, meu nome é Wissam Kemel, tá? Nome árabe, bem complicado. Eu tenho algumas certificações MikroTik e eu já sou consultor oficial MikroTik. A minha primeira certificação foi em 2012, mas eu já estou nessa área há muito tempo, desde que me entendo por gente, porque já nasci dentro de um provedor, então não tinha para onde correr, né? Já está na veia. Então, qual é o objetivo dessa palestra? É mostrar opções simples de como você pode fazer essa manipulação de tráfego no BGP. Essa manipulação de tráfego no BGP. De forma que você consiga ou balancear o seu link ou atingir exatamente o que você quer. Se você quer upload por um lado, ou se você quer fazer download por mais um link do que outro. Tem alguns atributos que a gente pode manipular de fazer isso de forma bem simples e funcional. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é, de uma maneira bem simples, como que é o funcionamento do BGP e como é que funcionam os filtros de roteamento que você aplica nele. Depois a gente vai para uma manipulação de tráfego de upload, que eu vou falar sobre 2 atributos, o weight e o local preference. E depois a gente vai manipular o tráfego de download, onde eu vou falar sobre como você manipula o tráfego de AS Path, utilizando o Prepend. A gente vai ver mais para frente cada um. Bem, primeiro, para você saber como que o BGP funciona, você tem que saber o que é um AS. Um AS, o Autonomous System, ele é, na sua descrição, ele é um conjunto de roteadores que estão sendo administrados pela mesma organização. E quando você precisa tirar o seu bloco de IP, junto ao NIC-BR, tanto IPv4 quanto IPv6, você solicita os seus recursos de numeração, e na hora que é entregue, você recebe um AS, um ASN, que é o seu número, e o seu bloco de IP, tanto IPv4 quanto IPv6. Esse seu número ele é um número de 16 bits, então pode ir até 65.535. Tem uma faixa que é reservada de uso privado, e essa informação, o seu AS, você vai usar também na configuração do seu BGP. Então, o que é o BGP em si? Ele é um protocolo de roteamento dinâmico para você poder anunciar o seu prefixo para a sua operadora. Assim que você já tem o seu bloco IPv4 e o IPv6, você tem que configurar esse protocolo, chamado BGP, com a sua operadora, para você poder divulgar e anunciar os seus prefixos para o mundo poder saber que você tem aquele prefixo dentro da sua rede, dentro do seu AS. Ele é do tipo Path Vector, ou seja, ele mantém uma tabela de rotas mundial. Então, se você tem o BGP, ele deve estar em torno de mais de 600 mil rotas, que são rotas do mundo inteiro. Então, ele cria essa árvore toda de roteamento. Então, ele sabe todas as rotas mundialmente conhecidas, o que te auxilia se você tem 2 links, tanto a fazer um failover, né, qualquer coisa, quando um link cai, você para de anunciar o seu prefixo, e isso é divulgado em todos os roteadores, tanto para você escolher qual é o melhor caminho que você pode fazer para chegar em determinado destino. O BGP ele é um protocolo de roteamento que troca informações através de NLRI entre os peers. Vou explicar mais para frente o que isso significa. E ele compara o AS Path e outros atributos para selecionar o melhor caminho. Então, assim que você fecha uma sessão BGP com a sua operadora, você vai receber mais de 600 mil rotas. E se você fecha com 2, você recebe também as 600 mil rotas da outra. E você tem que fazer essa comparação, né, quando você vai acessar algum destino, você precisa comparar
para saber qual link você vai escolher para chegar nesse determinado destino. E o BGP tem um critério bem definido que ele utiliza para isso. Algumas outras características. Ele é otimizado para escalabilidade de rotas. Então, dá para ver que por um link ele consegue segurar a tabela mundial da internet, que está mais de 600 mil rotas, né? Então, se você tem 2, 3, 4 links, ele escala gigantemente, não tem nenhum problema com isso. Ele dá para você fazer muitas opções de filtros, que é justamente o que a gente vai fazer, né? Então, já inerente ao protocolo, tem muitos atributos que você pode mexer para você fazer esse controle do tráfego. Ele evita loops usando o AS-Path, que é sempre quando você divulga o seu prefixo, ele também envia o número do seu AS nesse anúncio do seu prefixo. E a cada roteador por onde ele passa, ele é como se etiquetasse essa rota e botasse o AS do roteador. Então, se ele passa por 5 roteadores até chegar ao seu destino, essa rota ela vai aparecer com o número dos 5 AS por onde ele passou. E dessa forma, se ele recebe o próprio AS, ele já sabe que deu alguma coisa errada e ele descarta esse anúncio, evitando o loop. Ele utiliza a porta TCP 179, e eu digo isso mais para você poder liberar no seu firewall ou evitar que dê problema. Já vi muita gente que não libera a porta e o BGP simplesmente não vai fechar. Ele tem 4 tipos de mensagens, tá? Open, Keep Alive, Update e Notification. Então, sempre que alguma coisa é alterada no BGP, seja você anunciando um prefixo, removendo um prefixo, ou se você altera um atributo, ou mexe em alguma questão de filtro, ele manda, por exemplo, uma mensagem de update para o roteador seguinte a você, com quem você fecha a sessão BGP, e daí ele vai passando essas informações em todos os roteadores que fazem parte da rede mundial. Ele também tem 6 estados de protocolo. Então, assim que você configura um BGP, até ele ir de idle, que é o ponto que ele está parado, que ele está simplesmente down, a interface, até ele ir para established, que é quando a sessão está estabelecida, quando a sessão está ok, ele tem alguns estados bem definidos, onde tem características também bem definidas sobre cada um. Então, a configuração do BGP em si ele é bem simples. É muito fácil, muito prático de você fazer a configuração. Ele fica dentro de routing BGP, e o que você precisa fazer para configurar o seu BGP, a priori, são apenas três configurações. Você precisa ir em instâncias, e nessa opção, você vai botar o seu AS, que você recebeu do NIC-BR, e o router ID. O router ID nada mais é que um identificador, né, que vai junto nos anúncios e vai poder te identificar. Esse router ID ele tem que ser único, então ele só não pode ser um que já esteja sendo usado na rede. Provavelmente você pode botar ou /30, o IP do /30 que você recebe da sua operadora, ou um próprio IP seu, tá, da sua faixa de AS. Depois você precisa ir em Networks e, de fato, anunciar o seu prefixo. Nesse momento, você vai colocar em Networks ou o seu /22, né, ou quaisquer faixas que você queira. Inclusive, se você recebeu um IPv6 também, é aqui que você bota o seu /32 de IPv6. E a última configuração que você precisa fazer é em Peers, que é onde você vai realmente fechar essa conexão BGP e estabelecer a sua conexão com a sua operadora. E daí, a única coisa que você precisa botar em Peers é um nome, só para você poder localizar depois, o IP remoto, que a sua operadora vai te passar, normalmente é o gateway, é o seu gateway, ou o outro lado do /30, se for diferente, a sua operadora vai te dizer. O AS da operadora, que ela também vai te informar, e os filtros de entrada e de saída. É muito importante ter filtros, tanto para você se resguardar, que você não vai anunciar nada de errado, nada além dos seus prefixos, quanto para você se resguardar, que você só vai receber realmente o que você precisa. Então, como que funcionam esses anúncios no BGP? Primeiramente, a gente tem que entender que os anúncios que a gente vai fazer, que a gente faz, que a gente divulga,
isso reflete como que o mundo enxerga a gente. Nesse caso, vai refletir no nosso download. Tá? E o nosso upload é como a gente recebe esses anúncios. Ele é instalado na nossa tabela de rotas, e como a gente escolhe as rotas que a gente pega pelo nosso upload, pela nossa tabela de rotas, as rotas que a gente recebe, vai definir o nosso upload. Então, o seu controle de download e upload, você pode manipular ele de formas diferentes. Tá? Então, se você quiser upload por um link, download apenas pelo outro, você tem vários atributos onde você pode mexer nisso de forma totalmente separada. Qual é a seleção do melhor caminho para o BGP? Então, ele tem um critério. Quando você faz uma conexão com a operadora, você vai receber mais de 600 mil rotas, que são as rotas atualmente do mundo todo. Se você faz conexão com outra operadora, você recebe também mais de 600 mil rotas, as rotas normalmente duplicadas, e ele tem que escolher qual rota ele vai usar para ele poder enviar para o determinado destino. Então, ele tem alguns critérios. O principal, né, vale ressaltar que não está aqui, mas a rota mais específica vai ser a rota sempre escolhida. Então, por exemplo, um /24, ele tem preferência sobre um /22, e ele não vai entrar nesse critério do BGP. Mas uma vez que as rotas têm o mesmo destino, duas rotas, seja com o mesmo /24, seja com o /22, ele entra no critério, na seleção de critério do BGP, até ele achar uma rota que ele possa usar para indicar esse destino. Então, o primeiro atributo que ele checa é o maior weight, que é um atributo que a gente vai ver aqui, que a gente vai alterar, manipular. O segundo também é o local preference, que a gente também vai alterar. Esses dois podem ser usados para manipular upload. E o terceiro é o menor ASPath, que a gente também vai usar para manipular o download. E daí ele tem outros critérios para escolher, até se por acaso todos os outros sejam iguais, ele vai até o final, que é preferir o caminho que vem do vizinho com menor IP. Então, de qualquer forma, ele vai escolher uma rota e vai passar por aquela. Então, os filtros de roteamento, como é que eles funcionam? Eles são em cadeias, semelhante aos filtros de firewall também. Então, por exemplo, você cria a sua cadeia como se fosse a sua categoria. Então, por exemplo, se você tem um link da Embratel, você vai fazer dois filtros, por exemplo, um filtro de saída Embratel, um filtro de entrada Embratel, e nessas duas cadeias, você pode botar uma série de outros filtros para você definir o que você vai fazer com os filtros de entrada e os filtros de saída. A ordem dos filtros também é extremamente importante. Você pode ver que no MikroTik, sempre que tem uma hashtag do lado, é porque ele tem uma ordem para seguir. E essa ordem conta, ele vai em ordem crescente. E, então, por exemplo, se você botar um filtro na frente do outro, isso faz a total diferença na hora que ele for processar um a um. Por padrão, no MikroTik, tudo é aceito, tanto no firewall quanto no filtro de roteamento. Então, se você não botar nada, se você não aplicar filtro nenhum, ele vai aceitar qualquer coisa. Ele também é localizado em Routing Filters. Então, mais especificamente, ele tem 4 abas, né? As duas primeiras abas dos filtros são os classificadores, que são os matchers e o BGP. Essas duas abas, elas servem para você dizer como que você quer classificar a sua rota, e daí você pode dizer tanto pelo prefixo dela, pelo tamanho do prefixo, /24, /22. Você tem diversos outros atributos para você escolher classificar por aí. E também as últimas duas abas são Actions e BGP Actions, que são chamadas de ações. Uma vez que você definiu o que você quer classificar, em Actions você vai definir o que você vai fazer com essa rota. Então vamos para a manipulação de tráfego de upload. A manipulação de tráfego de upload você pode fazer tanto com o atributo weight, quanto com o atributo local preference. O weight, por padrão, ele já vem em 0, o valor dele, e o local preference em 100. Ambos, quanto maior, mais prioridade. E qual é a diferença entre um e outro? O caso é que o weight ele só funciona no roteador local, e ele não é incluído nas mensagens que o BGP troca. E o local preference ele já ele pode passar de um roteador para outros que tiverem na sua rede,
e você também, e porque ele contém nas mensagens do BGP. Então, em alguns cenários, onde você tem o IBGP, que é o roteador, que é o BGP interno, você pode fazer dentro da sua rede para trocar informações de rota, você vai precisar usar o local preference se você quer repassar essa informação para frente. As duas configurações também, tanto do wait quanto do local preference, é bem simples, né? No filtro de roteamento, a única coisa que você precisa alterar é você vai classificar a sua rota, a rota que você quer receber, ou quiçá todas as rotas que você quer receber da sua operadora, e você vai definir o wait ou você vai definir o local preference. Lembrando que o wait tem que ser maior que 0 e o local preference, o valor padrão é 100, então se você quiser dar prioridade tem que ser mais que 100. Um exemplo, por exemplo, que a gente pode fazer uma manipulação de upload. Nesse exemplo, por exemplo, a gente é o AS100 e a gente quer forçar todo o tráfego de upload a vir apenas pelo AS200, representando como se fosse uma operadora que a gente tem. A gente vai usar o atributo wait para fazer essa manipulação. Também bem simples. Então, o que você precisa fazer, alterar nesse filtro? Na sua seção BGP com AS200, você vai ter configurado esse filtro lá no seu BGP. E na hora desse filtro, você vai dizer que todas as suas rotas entrantes, ou seja, lá no primeiro filtro que você fizer de entrada, você não vai botar nada nos classificadores, ou seja, você quer todas as rotas, pegar tudo que você está recebendo. E o action você vai botar accept, porque você vai aceitar todas as rotas. E em actions, BGP actions, que é o que você vai fazer, você vai botar o wait para 50. Então, desse modo, a gente consegue ver que mesmo que o caminho através do AS300 e o 500 seja mais interessante, mais rápido, ele é mais curto, mesmo assim ele vai preferir a rota que vai pelo AS200 e o AS400, justamente porque a gente alterou essa rota e a gente manipulou ela direto nos filtros para passar por onde a gente quer. E isso só vai definindo o nosso upload. Uma outra manipulação de upload, por exemplo, utilizando o local preference agora. Também é bastante simples de fazer essa configuração. Nesse cenário específico, a gente vai forçar todo o tráfego de upload, especificamente do bloco 400, que é o IP 10.100.40/22, ou seja, a gente quer que essa rota passe, que a gente ache essa rota passando apenas pelo AS300. Tá? Da perspectiva do AS100, o melhor caminho seria vir ir pelo AS200 e encontrar o AS400, porque ele é o caminho mais curto. Porém, a gente consegue alterar isso do jeito que a gente precisa. Também é bem simples, você só precisa fazer uma alteração no filtro que você está recebendo as suas rotas em relação ao AS200, ou AS300 no caso. Você vai alterar o filtro de entrada dele, e no classificador, no prefixo, você já vai botar exatamente o bloco /22, que é a rota que você quer alterar. Então, você pode tanto alterar todas as rotas que você recebe, ou você pode alterar a rota específica que você quer. Você pode fazer tem diversos classificadores que você pode fazer. E daí você vai botar em BGP Actions, né, você vai aceitar essa rota, em Actions você vai dar um accept, e em BGP Actions você vai setar o local preference, por exemplo, para mais que 100, nesse caso 150. E justamente nesse print, está o print de como que o roteador está vendo essa rota que ele recebeu, 10.100.40/22, e agora ele escolhe passar pelo caminho mais longo, pelo AS300, indo pelo 500, até chegar no 400. Isso porque a gente alterou a rota e botou o local preference para 150. Às vezes você pode querer alterar essa rota, seja porque o AS200 está com algum problema, ou tem uma latência mais alta e você precisa fazer essa alteração, essa manipulação rápida. Então, tanto pelo wait quanto pelo local preference é de forma bem simples. Como que você pode fazer manipular um tráfego de download também?
A gente vai alterar o atributo ASPath, que é justamente o terceiro na contagem do critério. Então, para manipular o download, eu vou falar aqui de duas maneiras distintas. Normalmente você pode, se você quiser, você pode anunciar um bloco mais específico para um link e outro bloco diferente para outro link. Então, o que eu vejo muito acontecer é, por exemplo, você recebe um /22, e daí para você dividir esse tráfego em dois links, você faz o quê? Você bota 2/24 para um link e 2/24 para o outro. Essa opção, às vezes, não é tão interessante, por quê? Primeiro que porque você vai ter que ter, se você for querer especialmente balancear esse link, você vai ter que saber que 2/24 seu, em comparado com os dois outros /24, tem mais ou menos a mesma proporção de tráfego. Ou seja, os clientes navegando dão mais ou menos a mesma quantidade de banda. Porque dessa forma, anunciando blocos mais específicos no BGP, você vai forçar quase que estaticamente a esse bloco passar só por um link e só pelo outro. O que realmente tira uma das principais funções do BGP, que é, quando você recebe todas as suas rotas, 600 mil rotas de um lado e 600 mil rotas pelo seu outro link, se você tiver dois links, você vai ter mais de 1 milhão de rotas, e daí você consegue escolher qual é a melhor rota para você chegar no destino, o que vai justamente afetar o seu upload. E fazendo por blocos mais ou menos específicos, você vai simplesmente jogar para qualquer link, sem saber se aquele link realmente é a melhor rota para você chegar no seu destino, sem fazer nenhum cálculo. Ou você pode usar, você vai divulgar o mesmo bloco para os dois links e vai alterar apenas o atributo de ASPath. E o que é o ASPath? Ele é uma sequência, a sequência de AS que a rota atravessa. Então, sempre que eu anuncio a minha rota, sempre que a rota passa por um roteador, ele vai carimbar o meu AS nessa rota, nesse anúncio. Então, sempre que ela passa por um roteador, o próprio roteador ele carimba o AS dele nessa rota. De modo que, assim que eu recebo uma rota, eu sei por quantos roteadores ela passou. Então, se essa rota passou por muitos roteadores, esse é um critério que eu posso usar em comparação com outras rotas para definir se ele está muito longo ou por quantos roteadores ele passou. Então, aí eu posso definir se ele tem muitos saltos a mais em comparação com uma outra rota. Se uma rota tiver 5 saltos, a outra 3, ele vai pela rota que tem menos saltos, que tem menos AS, porque passou por menos roteadores. E o ASPath Prepend, ele é um atributo, ele é aplicado nos anúncios que você pode simular saltos a mais. Ou seja, você pode dizer que o seu prefixo, na verdade, está mais longe do que ele parece estar. Então, dessa maneira, você bota o seu próprio AS, você aumenta o seu AS no próprio prefixo. Então, se ele passa para o AS 200, por exemplo, nesse cenário, a rota vai aparecer com o AS 100. Se o 200 passa para o 300, ele já vai aparecer 200,100. E assim sucessivamente. Por cada roteador que ele passa, ele vai carimbar a sua própria rota. E ele também é usado como um mecanismo de prevenção de loop, porque se nesse caminho o roteador recebe a própria rota de volta e percebe que o seu AS já está carimbado nessa rota, ele simplesmente descarta, porque não foi ele que originou, ou ele está recebendo de volta. Então, vamos para o exemplo de manipulação de download. Nesse caso, a gente é o AS100 da imagem, e eu vou anunciar para uma operadora minha que eu tenho um prepend de 4, por exemplo, o AS200. E anunciando o prepend de 4, eu vou simular que essa rota, que esse meu prefixo, ele está 4 vezes mais longe. Então, ele está com um salto, ele vai passar por 4 roteadores simulando. Então, a gente vai prejudicar essa passagem de link, e no cenário atual vai fazer com que essa rota fique apenas de backup. Então, antes que você altera esse atributo de ASPrepend, ele também é bem simples. Tá? Na sua rota de saída, com a sua seção BGP com a sua operadora, você vai botar o seu prefixo no classificador, você vai em Action aceitar a sua rota,
E em BGP Actions, você vai botar o set BGP prepend no número de saltos que você quer botar no seu anúncio. Dessa forma, você vai prejudicar esse link. Ele vai ver seu anúncio com mais rotas, e daí outros destinos que quiserem acessar a sua rede vão ver esse anúncio como sendo mais degradado ou mais longe. Vamos lá, um outro exemplo para você anunciar o seu bloco, a gente da perspectiva do AS100, tá? Então a gente está com o AS100, a gente vai divulgar o nosso bloco com prepend de 2 para o AS300. Então a gente vai dizer que o nosso prefixo está com 2 saltos a mais. Então dessa maneira, nesse cenário, a gente vai receber apenas o tráfego internacional pelo AS300 e o tráfego nacional pela AS200. Dessa forma que o cenário está funcionando. E daí a gente pode fazer todo esse controle. Sempre que você for fazer o anúncio, tanto de upload quanto de download, é bom que você saiba da sua operadora quais os peers que ela tem. Se ela tem está ligado a algum PTT, ponto de troca de tráfego, se ela tem, quais são as suas saídas para a internet, que você pode fazer uma manipulação mais precisa. Então, por exemplo, nesse caso, você também vai anunciar a sua rota para o AS300, você vai classificar que é o seu /22 que você recebeu, você vai aceitar ele para você poder enviar normalmente, e o atributo, a única coisa que você precisa alterar é o set BGP prepend, que você vai botar como 2. Então, nesse caso, nesse exemplo específico, a gente pode simular como se a gente pudesse ver a tabela de rotas do IP nacional e a tabela de rotas do IP internacional. A gente vai ver que ele foi prejudicado. Então, o seu AS ele foi divulgado e ele aparece como 300,100,100, ou seja, ele prependou o seu AS, ele apareceu 2 vezes no seu anúncio. Então, se o roteador pensa que esse destino está 2 vezes mais longe e escolhe, por consequência, o outro caminho. E também, vamos olhar, como se a gente pudesse olhar na tabela de rota do IP internacional, a gente vai ver também que mesmo prependando 2 vezes, ele continua sendo o melhor caminho, porque o outro caminho ele tem 5 saltos, e esse mesmo que eu bote 2 prepende tem 3. Então, dessa forma, o que é interessante? São ferramentas simples, tá? Para você que tem 2 links ou mais, poder fazer essa mudança de tráfego, essa orientação, essa manipulação de tráfego, tanto de upload quanto de download pelo seu link. Normalmente, pode acontecer de um link ficar melhor, outro link ficar pior. Pode acontecer dos 2 links, se tiver um link ocioso e outro link com a banda cheia. E nesse caso, o que você vai fazer? Você vai alterar, seja o upload ou seja o download, através de filtros, para que o seu link possa ficar balanceado ou estável. Acontece muito de, por exemplo, você iniciar uma conexão com o PTT, e no PTT, principalmente o de São Paulo, estão todos os maiores provedores de conteúdo estão nesse PTT. Então, por exemplo, Google, Facebook, Netflix, e todo o tráfego ele vai tender a sair pelo PTT, porque ele vai estar mais perto e ele vai puxar qualquer que seja a banda que você tenha pelo seu PTT. Dessa forma, vai topar. Se você não tiver banda suficiente, pode ser que o seu PTT fique topado e o seu link IP fique ocioso. Dessa forma, você pode também anunciar as suas rotas para o PTT com alguns saltos a mais, de modo que você, com 1 salto, 2 saltos, de modo que você veja, depois de um tempo, se o seu link IP aumentou um pouco, ou voltou, estabilizou, deu uma balanceada. Uma conclusão, sempre que for preciso fazer uma manipulação básica dos anúncios, tá? Seja para balancear ou por algum outro motivo que você quer. De praxe, né?
seja por algum motivo ou outro, você pode fazer essa manipulação de upload usando o local preference e o wait. Tá? Dessa forma, você pode manipular o seu upload e o seu download, você pode usar o ASPath. Tem também outras ferramentas, tem ferramentas mais avançadas, outros atributos que você pode manipular de uma melhor forma, tanto através do local preference, tanto usando o ASPath Prepend, mas o objetivo justamente é mostrar como de forma bem simples, alterando poucas coisas no seu anúncio de rotas, você já consegue fazer essa manipulação de upload e essa manipulação de download. Bem, beleza. Pessoal, muito obrigado. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Já. Qualquer coisa, é só levantar a mão. O Cássio pode entregar o microfone. Se alguém tiver alguma dúvida ou não. Tá. Beleza, pelo jeito ninguém tem. Então, muito obrigado. Meu nome... Boa.